Olá! No vídeo de hoje eu vou trazer para você uma virada de chave. Se você acompanhou durante o ano todo as notícias sobre o Banco do Brasil, a sua desvalorização, o que o agronegócio impactou, os números do Banco do Brasil, o lucro, valor da ação, você ia acreditar que ia chegar aqui em dezembro, dia 19 de dezembro, último dia do ano judiciário, falando para você que lá nos Estados Unidos, investidores estrangeiros estão considerando aportar grandes recursos no Banco do Brasil e dizendo que a empresa e o valor da ação é atrativo e que é um excelente investimento? Você acreditaria? Tudo isso num ano só? Se você não acredita, eu vou te provar o que está acontecendo. Esse é o nosso tema de hoje. Agronegócio e Banco do Brasil. A virada de chave. Tá para chegar? Por quê? Como? O que aconteceu? Fica comigo que você vai ver muita coisa interessante hoje aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro aqui no canal Rocha Mazo no YouTube. Eu sou o Bruno Mazo e vou passar para o Pedro Avelino para ele fazer aquele jabazinho que eu não sei fazer. Então a gente combinou isso, eu vou passar para ele e já volto para a gente tratar desse assunto super empolgante e super interessante. Pessoal, agora eu vou, como virou rotina, eu vou ocupar 30 segundinhos de vocês aí, e depois vocês voltam pro professor. Então, só falar para vocês que nós somos um escritório dedicado e criado ao produtor rural. E aqui, além de prestar serviços jurídicos, a gente, com os nossos conteúdos, nós te ensinamos como você pode se proteger das dívidas no agronegócio. E para isso, a gente estipula que você faça uma gestão de documentos para blindar e reestruturar sua próxima safra. Então, já volta a palavra para o Brunão, já fiz o meu jabá, o marqueteiro faz o marketing, agora eu vou voltar para o professor para dar aula para vocês. Muito obrigado, Pedrão. E se você quiser conhecer o Pedro Avelino, deixa o contato aí. Quero conhecer o Pedro Avelino. Vamos lá, gente. Banco do Brasil e seu impacto no agronegócio. Novas projeções. Eu me deparei com essas notícias e eu achei isso interessantíssimo, porque eu já tinha essa leitura, né? Tamanho que é esse Brasil, esse agro, essa potência que nós somos, e essa empresa maravilhosa que é o Banco do Brasil, não ia ser um ano só de notícia ruim. Vamos lá? Referências usadas no vídeo, todas essas aqui, né? Vamos passar rapidamente. Você já sabe, você que está conosco aqui, é nosso inscrito, está acostumado com os nossos vídeos. Nossos vídeos são referendados por muitas fontes e tudo tem a sua indexação. Nós não estamos achando nada, estamos interpretando fatos e o nosso conhecimento colocado jurídico, nosso conhecimento de mercado colocado junto dessas análises, né? Banco do Brasil, impacto do agronegócio. Como eu te disse lá no começo, 2025 o Banco do Brasil passou fora do radar de investimentos e investidores estrangeiros. Os números não eram bons. 2024 tivemos aí a divulgação de lucros recordes, uma perspectiva excelente. Veio o primeiro trimestre, inadimplência do agronegócio, outras inadimplências também, mas basicamente da carteira agro, impacta os números do Banco do Brasil, o mercado sente, o valor das ações dá uma diminuída. Segundo trimestre, outra pancada do agro, sente de novo. Terceiro trimestre, outra pancada do agro, especialmente banco sente, divulga, veio uma série de coisas. Fizemos aqui 3 ou 4 vídeos falando sobre isso, analisando essas questões e esperávamos o que vai acontecer, né? Qual o motivo? O banco está pressionado por resultados mais fracos e dúvidas sobre a qualidade da sua carteira de crédito. Isso era pacífico, isso estava precificado e como você vai ver aqui, o que aconteceu, né? E qual o principal setor que gera as dúvidas? O agronegócio, como eu acabei de dizer, né? Antecipamos e analisamos nos outros vídeos. 2024 foi um recorde de inadimplência do agro. Nós vamos tratar disso aqui en passant, mais rapidamente, porque o foco agora é falar da parte boa do Banco do Brasil, né? Os dados são alarmantes, apenas no período de julho a setembro, esse aqui é um recorte novo, né? 628 pedidos de recuperação judicial de produtores rurais e empresas do setor foram feitos à Justiça Brasileira. Uma alta de 150% em relação ao mesmo período de 2024. Isso aqui
um número que a Serasa Experian acabou de divulgar, né? Ainda há uma recorrência de recuperações judiciais no agronegócio e isso impacta todos os bancos da carteira, especialmente o maior parceiro do agro, que é o Banco do Brasil. Mas do que eu estou falando de verdade? Vamos trazer aqui, né? Mercado mudou e BB está se adaptando. A visão do JP Morgan após conversa com o banco. Teve uma rodada de negociações lá nos Estados Unidos, que reuniu investidores do mundo todo, e o Banco do Brasil estava lá, junto com todos os bancos brasileiros. Então, nessas conversas, houve isso, né? E aqui você está vendo a imagem da sede do banco lá, né? E não é segredo que o calcanhar de Aquiles do Banco do Brasil é a inadimplência do agronegócio, né? Mas nos últimos meses, uma alternativa surgiu, trazendo sinais de esperança na reversão de provisões para devedores duvidosos e possibilidade de gerar mais fôlego no balanço da estatal. Você vai ver nesse vídeo o que aconteceu, né? MP do agro promete alívio ao Banco do Brasil. Será o início da virada de 2026? Quanto rendem as ações? Bradesco ou Banco do Brasil? BTG vê retomada do interesse estrangeiro e aponta favorito. AgroTimes, gringos de olho nas ações do Banco do Brasil. Bradesco como trade de curto prazo e Banco do Brasil como representante do agro? Tudo isso foi essa semana que começou dia 15 de dezembro. O que é isso? Né? Vamos ver o que é isso? Tinha falado lá atrás do aumento das recuperações judiciais no trimestre, né? Apesar dessas matérias aí, a gente não pode deixar de analisar ainda qual é o cenário, né? Então, daqueles pedidos que eu coloquei lá, 255 são de produtores rurais, pessoas físicas, antes 106 em 2024. Arrendatários e grupos econômicos e familiares somam 84 pedidos, grandes produtores 69, médios produtores 44, pequenos produtores 58. Pessoas jurídicas do agronegócio, 242 pedidos. Soja lidera com 156, pecuária 45, empresas de cadeias do agro 131. Esses números representam o dobro do mesmo período de 2024. Vamos ver como é que estava o cataclismo que estava atingindo o Banco do Brasil? Vamos relembrar um pouquinho? Por que o agronegócio derrubou o lucro do Banco do Brasil? Forbes Agro, agronegócio influencia o Banco do Brasil, vê lucro despencar 60%. Lucro do BB despenca de novo com aumento de calote. Será o agro vilão da história? Banco do Brasil amarga 2025 dramático. Avanço de recuperações judiciais no campo põe BB em estado de alerta. E não só isso, lembra a questão da Magnitsky, da lei Magnitsky lá dos Estados Unidos, tarifaço, aquela coisa toda? Filas para sacar dinheiro. O Banco do Brasil aciona a Advocacia Geral da União para punir falácia nas redes sociais. Lei Magnitsky, banco pode quebrar. Banco do Brasil aciona a AGU por boatos nas redes sociais. A AGU pede para a Polícia Federal investigar fake news contra o Banco do Brasil. Tudo estava lá falando que o Banco do Brasil estava numa baita de uma crise, que era para tirar o dinheiro de lá, que o banco ia quebrar. Um monte de história que nem muita gente falou isso aí sem ter a mínima noção do tamanho que é o Banco do Brasil. Mas você sabe qual é o tamanho do Banco do Brasil? Então fica aí até o final que você vai ver alguns números que mostram que não é qualquer marolinha, não é qualquer momento ruim que vai tirar a credibilidade e a força desse patrimônio brasileiro, né? Quais seriam as explicações para tudo isso, né? Conforme já falamos aqui no canal, após o ciclo de euforia pós-pandemia, onde muitos produtores, proprietários, arrendatários fizeram investimentos, contraíram dívidas, veio o atual cenário de queda no preço de commodity, alta do câmbio, conflitos geopolíticos, juros muito altos, clima instável e tarifaço. Né? Isso aqui a gente já falou em vários vídeos e eu estou só relembrando porque é o cenário que impactou o banco, como eu estou dizendo e estou provando para você. Exemplo, a saca de soja em 2021 estava R$ 210, atualmente é aproximadamente R$ 110. Olha como isso impactou, né? Mas não é só. Tem o componente gestão também nisso tudo, né? Dívidas vinham sendo e vêm sendo roladas sem ajustes no centro de custo, na avaliação do patrimônio e sua gestão, e em planos de expansão muito ousados, alguns até irresponsáveis. Várias consultorias analisaram situações de recuperações judiciais, de produtores endividados e produtores em dificuldades e constataram esse fato. Muito se dá por expansão irresponsável. Muita gente arrendou mais áreas, muitos produtores compraram áreas, se alavancaram, fizeram investimento em máquinas,
na expectativa de que o valor das commodities ficasse naquele patamar pós-pandemia, e a realidade bateu na porta num momento muito difícil, com clima instável e juro muito alto. A onda passou, restou as águas revoltas de um mar agitado. O endividamento rural atingiu níveis alarmantes, com a inadimplência do crédito livre saltando de 3,54 em outubro de 24 para 11,4 em 2025, maior valor da série histórica. Para se ter uma ideia, Plano Safra, mesmo com recursos disponíveis, o crédito não tem chegado ao produtor nas condições previstas. Entre julho e outubro, teve uma diminuição de 17% nas contratações, um dos menores volumes dos últimos 5 anos na comparação histórica. E mesmo com os esforços do Desenrola Rural e recursos da MP 1314, a inadimplência ainda é muito alta. Fica comigo também que saiu uma medida provisória nova, publicada dia 16 e no Diário Oficial, dia 17, na quarta-feira, o texto veio à tona e a gente está começando a entender como isso vai acontecer. No final do vídeo eu falo sobre ela, tá? Mas quais as perspectivas para o banco mesmo dentro desse cenário, né? Após um 2025 desafiador, por ser o BB o principal financiador do agro, investidores estão apostando numa recuperação tanto do banco como do agro, por ser um dos pilares da economia brasileira. Nesse evento que teve nos Estados Unidos, isso foi muito debatido, né? Para você ver aqui no gráfico, as ações do banco estão com preços atrativos, né? Eu fiz um recorte de 1 ano, né? Então, a ação do Banco do Brasil saiu lá dos seus 25, foi a 30 e hoje está na casa de 20. Então, esse valor da ação do Banco do Brasil a R$20, ele é barato. E é isso que os investidores estão dizendo, olha, há uma possibilidade muito grande dessa ação aqui se valorizar no médio prazo. E isso aqui faz com que muita gente queira vir aqui trazer dinheiro para o Banco do Brasil, porque acredita que o agronegócio não vai ficar nesse cenário ruim para sempre, porque é muito forte. Então, agro forte, banco forte, possibilidade das ações subirem e de dar dividendos, de ter valorização é muito grande. Então, é aí que começa o turning point, é aí que começa a virada de chave, né? Então, como falamos no vídeo sobre a demanda contratada, se você não viu, é o vídeo da sexta-feira passada, né? Toda a nossa energia e toda a nossa comida já está contratada. Só vai depender quem é que vai produzir. Se é você, produtor rural que está aí vendo esse vídeo, que vai se melhorar, que vai melhorar a sua gestão, que vai virar empresário rural do presente e do futuro, ou outro que vai estar no seu lugar se você achar que a coisa não mudou. O fato é que nós vamos vender toda a nossa produção de energia e comida para o mundo. Mercado interno e mercado externo. Isso aí está lá. Eu mostrei lá os números. Isso não muda. O título do vídeo é O Agro Vai Dar Conta. Vai dar conta? Vai dar conta, tenho certeza. Conforme a matéria do portal Investidor 10, os investidores apostam nisso. Afirma que o Brasil mantém uma vantagem competitiva e estrutural no agro, sendo questão de tempo para a melhora da qualidade dos ativos. Vai passar essa fase. Pandemia, euforia, vem agora todas as dívidas para pagar, juro muito alto, vai vir as renegociações, vai vir, né, o acerto dessa carga e com certeza esse setor de pessoas extremamente resilientes, que são os produtores, vai se normalizar, porque é cíclico, né? Agro já teve historicamente dias ruins e dias melhores. Sempre dias melhores virão, né? Mas o que é necessário fazer, né? Com a melhora no ambiente e nos resultados do agro, tudo melhora para o banco. Haverá redução das provisões, né? Que é aquele dinheiro que tem que ficar parado lá para cobrir aquilo que está em aberto, né? Para dar liquidez ao banco e garantir aos investidores que está tudo bem, né? Gerando liquidez e, com isso, valorização das ações e rentabilidade. Importante fala do presidente da Confederação Nacional da Agricultura, o João Martins, dá bons sinais, abre aspas. Será um ano bom para a agricultura brasileira. O clima está sinalizando que teremos equilíbrio climático e vamos bater outro recorde de produção. Então, se nós temos um clima bom, muito provavelmente a gente bata o recorde que esse ano, 2025, foi produção recorde histórico. Temos que mostrar rapidamente ao mundo que temos que passar de 400 milhões de toneladas de produção. Isso o produtor rural tem competência para fazer, e eu concordo com ele. Essa entrevista foi dada agora dia 9 de dezembro. Mas também ele adverte para a necessidade de ajustes, declarando, aspas,
O produtor não tem disponibilidade de recursos dos bancos oficiais e tem maior aporte de capital dos próprios, né? Aqueles capitalizados de safras anteriores. Aquele que fez o colchão, aquele que tem a condição, que guardou dinheiro dos dias de bonança e tem agora a condição de reinvestir. Por isso tivemos possibilidade de crescimento da produção, mesmo com escassez de financiamento. Veja, o Banco do Brasil, os outros bancos começaram a ver inadimplência, dificultaram o acesso ao crédito, pediram um monte de garantia, muita gente ficou sem pagar. E mesmo assim a produção nacional foi recorde. De onde veio esse dinheiro? Veio do mercado financeiro e veio do bolso dos próprios produtores. É por isso que a gente conseguiu manter uma produção em alta mesmo com o crédito em baixa e a inadimplência batendo na porta. Está havendo um ajuste. Se continuar esse cenário de juros altos impostos ao produtor, veremos rapidamente uma nova agricultura no Brasil, quase autossustentável por parte do produtor. Então, quer dizer, aqueles que sobrarem, aqueles que ficarem, aqueles que estiverem preparados, com gestão, administração de empresa, eles vão começar a ter condição de financiar sua própria produção, sem depender diretamente dos bancos, fazendo outro tipo de financiamento de insumos, barter, uma série de outras opções, CPRs, que vão cada vez mais impactar o agronegócio. Nós estamos falando de algo que beira 2 trilhões de reais, né? Então é muito dinheiro que um plano safra só não dá para estruturar. O crédito não vai se resolver de um ano para o outro. Precisaremos de mais de um ano para ter estabilidade maior desses financiamentos. Isso é claro, né? São ciclos que não se resolvem de uma hora para outra, né? O presidente da CNA destacou um ponto que tratamos no vídeo sobre os penduricalhos exigidos para a liberação de créditos aos produtores. Nesses 2 vídeos aqui, né, que nós publicamos uns dias atrás, né, a gente tratou dessa questão, que toda vez que o produtor vai tomar um custeio, um financiamento, o banco coloca lá um monte de venda casada, seguro, título de capitalização, uma série de coisas, e analisamos esse cenário. E fiquei extremamente contente, eu e o Pedro, né, que a gente produziu esse conteúdo, foi: Pedro, olha só, o presidente da CNA está falando aquilo que a gente falou, né? Então isso deixa a gente contente, quer dizer que a gente está analisando a questão de acordo com aquilo que acontece, né? Então, aspas novamente, não tem bala de prata para resolver a questão do endividamento, mas tem algumas medidas que podem amenizar a situação, como reduzir os penduricários que existem hoje no acesso ao crédito e que encarecem a conta final. Né? Estudos da Confederação apontam que pequenos produtores chegam a pagar 22% sobre o valor financiado por conta de taxas cartorárias para registro das cédulas e reciprocidades com as instituições financeiras, como a compra de seguros e etc. São as vendas casadas proibidas, mas que no dia a dia acontecem. Então, também há necessidade de ajustes nesse tipo de comportamento dos próprios agentes financeiros com o agronegócio, né? Certo até aqui? Com a melhora da gestão da carteira de agronegócio, o BB cresce e se valoriza. Isso está mostrado lá nas matérias que nós trouxemos no início do vídeo. A presidente do banco, Tassiana, já prevê um 4º trimestre melhor. Aspas novamente. Estamos observando uma inadimplência resiliente, ou seja, se mantém, ainda no 3º trimestre. Mas agora já com algumas boas notícias, com previsão de arrefecimento, de controle dessa inadimplência, né? E disse, a gente vai começar a enxergar a partir do final do 4º trimestre efeitos na provisão. Ou seja, de setembro a dezembro, 4º trimestre, outubro, novembro, dezembro, vai ter os números que vão ser divulgados em janeiro. E você vai ver por que ela está dizendo isso. Da onde vem essa expectativa de números melhores, né? Essas falas têm relação com as renegociações de produtores rurais, especialmente depois das linhas trazidas pela MP 1314. Isso retira provisões e melhora os números. Então foi feita renegociação, foi feito outro tipo de operação, aquela que estava vencida sai de vencimento, vai ficar para pagar lá na frente, o banco tira esse dinheiro de provisão e põe para investir de novo. E isso gera liquidez, gera melhor resultado e isso faz com que o banco fique menos pressionado, mostrando ao investidor que ele é cada dia mais viável. É mercado, é conta em cima de conta, mas essa é a conta macro. Eu tiro a provisão, eu jogo o dinheiro de novo para emprestar, não preciso ficar com esse dinheiro parado de dinheiro que o banco não recebeu. Essa é a realidade. A carteira agro deve crescer de 3% a 6% e com melhores práticas a parceria deve render bons números em 2026. A credibilidade BB e agro, apesar de tudo, não foi impactada
mudaram-se políticas, mudaram-se formas, de fato estão exigindo mais garantias, está tendo mais cautela, mas o agro ainda é responsável por grande parte dos negócios do Banco do Brasil e a gente espera que seja cada vez mais assim. Efeito imediato aos produtores. Golinho de água. O BB também reduziu a concessão de financiamento para o agronegócio 2025-26, que começou em 1º de julho e vai até 30 de junho de 26, quando desembolsou 85 bi acima dos 105 bilhões da temporada anterior. É isso que eu acabei de dizer. Mais exigência de garantia, mais acuidade, mais zelo, mais exigências na concessão do crédito, tirou 20 bilhões dos empréstimos feitos nos financiamentos rurais. Ou seja, o dinheiro está lá, mas não tem quem toma esse dinheiro com o critério que o banco está usando. Então, com isso, ele diminui os riscos para o ano que vem. Faz com que a gestão melhore, os investidores olham isso e tudo funciona melhor. Então, não podemos ignorar que o Banco do Brasil é uma das 3 marcas mais valiosas do Brasil, só fica atrás do Itaú e do Bradesco. Valor de mercado e fundamentos. Valor de mercado da marca, 27,7 bilhões. Ativo total do banco, mais de 2,3 trilhões de reais. Olha o tamanho dessa máquina. E o patrimônio líquido é de 168,55 bilhões, isso em 2024. Vamos ver agora os números de 25, mas você pode ver que é uma empresa gigantesca, né? Então não vai ser qualquer situação de um ano que vai abalar a credibilidade de uma instituição, como eu disse. Mas qual o impacto da MP 1314? Já é uma melhoria que já está sendo vista, né? Teve a oportunidade de produtores renegociarem, o governo concedeu 12 bilhões para os bancos refinanciar essas dívidas com dinheiro subsidiado, né? Aquele dinheiro com taxa menor, né? Dinheiro, taxa controlada. Dívidas que antes tinham que ser pagas até 1 ano, agora podem ser pagas até 9 anos, ganhando o primeiro ano de carência. Então é aquilo que eu falei, desprovisiona, coloca lá a dívida renegociada e o banco segue, né? Qual o efeito? Alívio diante da pressão da inadimplência futura do agro. Mas será que coloca um ponto final a todos os riscos da retomada do BB? Será que coloca? O analista Pedro Dávila, da Varus Research, elenca alguns impactos positivos, né? O primeiro é que ao final do 3º trimestre, o BB possui uma carteira agro em atraso superior a 90 dias de 19,3 bilhões. E a instituição manifestou uma meta de renegociar entre 24 e 28 bilhões. Então, olha, os números como eles se conversam, né? Tem lá uma carteira vencida de 20 e eu estou querendo botar de 24 a 28 nessas operações para equalizá-las. Então, essa é a realidade. Então, aspas, isso significa que a MP não só alivia a inadimplência, mas também tem potencial para aliviar a inadimplência atual do agro. Não só a passada e a futura. Ô Siri, não estou falando com você, tá? Fica na sua aí. Então, veja, presente e futuro é isso que impacta o mercado financeiro, por isso que os investidores estão olhando para o banco com esse viés positivo, né? Mais um destaque aqui. Renato Reis, analista da Blue Tree Research, acredita em melhorias antecipadas com efeito do resultado do 4º trimestre de 25 a ser divulgado em março de 26, mas reforça. Só uma boa safra de crédito concedida sob a boa análise poderia equacionar esse cenário. Ou seja, o novo crédito não pode ser tão ruim como o atual. É aquilo que eu falei. Políticas de concessão de crédito mais difíceis. Isso impacta o produtor rural no dia a dia. Se você é produtora rural, já falei isso aqui mais de alguma vez, estão exigindo alienação fiduciária, estão exigindo garantia, estão pedindo mais documentação, estão pedindo contabilidade, estão pedindo tudo para mostrar que você tem condição de pagar aquilo que você está pleiteando. Que o seu projeto é bom, que a tua cultura está dentro do ZARC, enfim. Se você está indo lá no Banco do Brasil, nos agentes de crédito, você está vendo que a dificuldade está muito maior do que na época pós-pandemia, que gerou todo esse problema que nós estamos vendo agora, tá? Mas qual é a novidade da semana, além de tudo isso, como eu falei lá no começo, né? Em 16/12 foi publicada a MP 1328, né? Que altera a 1314 para quê? Para aumentar a sua utilização. Mais produtores com critérios mais elásticos
vão fazer com que mais produtores possam renegociar. Tinha muita reivindicação do setor, especialmente no Rio Grande do Sul, que a seca do ano passado, né, não foi contemplada. Então, as operações que foram contratadas no ano passado e tiveram, quem pegou custeio, financiamento, fez CPR o ano passado e teve problema, não estava contemplado, porque essas operações iam vencer depois de setembro. Então, teve lá todo o movimento da bancada do agro e o governo foi lá e publicou essa medida provisória que permite liquidação das operações contratadas de 1º de julho de 24 a 30 de junho de 25, que elas estavam fora. Então, essas operações foram colocadas. Inclusive aquelas que tinham sido objeto de renegociação ou prorrogação, por meio de linha de crédito rural disponibilizada pela própria medida provisória. Então, houve um aumento na disponibilidade e nos prazos. Eu vou analisar melhor, vou ver o impacto, porque isso foi publicado essa semana. Ainda está assim, quando baixa uma norma a gente analisa, mas vamos ver como que isso vai chegar lá na ponta, lá no operador financeiro, né? E o que mudou, né? De fato, assim, só para trazer a informação para você. Inicialmente, a data de vencimento das operações de crédito rural de custeio, investimento de CPR, era 5 de setembro, quando foi publicada a MP 1314. O prazo foi ampliado para 15 de dezembro de 2025, que foi o dia anterior à publicação da nova MP. Então, tudo que venceu até 15 do 12 vai entrar, tá? As operações podem ser negociadas, prorrogadas, como na medida provisória anterior. As contratações ou emissões 30 de 6 de 2024, citação de adimplência naquela data, estavam pagas, estavam em dia naquela data, e estavam inadimplentes dia 15 de 12 de 2025. Então, estendeu-se o prazo, né, entre a contratação e o pagamento. Ou que tenham sido renegociados e prorrogados com vencimento, parcela ou da operação ou da parcela entre o dia posterior no dia da publicação e que vencem até 31 de 12 de 2027, em situação de adimplência, data da contratação para amortização ou liquidação. Basicamente, quais são as novidades, né? Crédito de custeio rural, período de 1º de julho de 24 a 30 de junho de 25, passaram a entrar, né? Mas precisam estar sem pagar. Crédito rural de custeio de 1º de julho de 24 a 30 de junho de 25, tem sido objeto de renegociação ou prorrogação. Hipótese que a operação renegociada ou prorrogada deve estar em situação de adimplência ou de inadimplemento em 15 de dezembro de 2025. E as CPRs registradas e emitidas por produtores rurais em favor de instituições financeiras, não as físicas, aquela financeira emitida para o banco, para a instituição financeira, originalmente contratados emitida de 1º de julho a 30 de junho, que estava em situação de inadimplência em 15 de dezembro de 2025. Asterisco. As operações de investimento não foram contempladas. Então, é custeio, CPR e as renegociações, tá? Investimento fica só aquela parte inicial que eu falei. Então, veja aí que tipo de operação você tem. Conclusão, o agronegócio vem tendo dias difíceis depois da febre pós-pandemia, isso é inegável. Os fatores são muitos, já falamos no outro vídeo e no início desse vídeo também. Mas o socorro governamental veio, é insuficiente, nós sabemos, mas foi um início de reestruturação. Há muitas ações que são necessárias e bem-vindas, especialmente a melhoria da gestão dos produtores e empresas do setor. Em consequência, o Banco do Brasil, terceira barca mais valiosa do país e banco parceiro do agro, sofreu durante 2025, após lucros recordes em 24. Mas como vimos, sua solidez e representatividade no Brasil e no mundo são gigantes, muito por conta dessa vinculação com o nosso querido agronegócio. Vimos nesse vídeo que as ações do BB são um bom investimento, tanto para investidores brasileiros como estrangeiros. O agro vai se recuperar como sempre se recupera. Os produtores são resilientes, guerreiros, lutadores. Nossa demanda de alimentos e energia já está contratada pelo mundo. É um cenário promissor. E qual a moral da história? Meu amigo, minha amiga, que está aqui comigo até agora, eu só tenho a agradecer. Se você acompanhou a trajetória do BB 2025 aqui no canal e outros portais de notícia, você sabe, foi um ano difícil. Mas quem tem o agronegócio como parceiro vence qualquer dificuldade. O banco é do Brasil, assim como o agro é a marca do Brasil no mundo, né? Nós temos que nos orgulhar
desse setor maravilhoso. Então, produtor e produtora rural, assim como o BB, você também precisa melhorar a sua gestão, corrigir seus rumos, olhar seus números e seguir firme. Dias melhores sempre vêm. Então, não ignore esse fato. Administração e gestão são essenciais para a recuperação. Eu estou provando para você através do Banco do Brasil. O Banco do Brasil melhorou a sua gestão, viu que estava errado. Lógico que teve apoio governamental, mas não deixa de ser uma empresa do governo. É uma sociedade de economia mista. Metade é do Brasil, é do nosso país, e a outra metade é dos acionistas, né? Capital privado. Então, melhorar a gestão é essencial. E se você, de fato, ainda não acreditava nisso, é a hora de passar a acreditar. Se você quer saber mais como se transformar no empresário rural, que sabe administrar e gerir seus números, fique ligado aqui no canal e nas redes sociais da Rocha Maso. Em breve lançaremos nosso programa de transformação do produtor rural do empresário rural. Entre na nossa comunidade, fique por dentro. Essa ferramenta vai te ajudar, assim como o bebê, a passar pela crise e sair valorizado no final. Tenho certeza que você vai gostar do nosso programa. Então, eu me despeço, agradeço demais. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, o que você achou, o que você quer saber mais, suas dúvidas. Também, se não gostou, também diga o que não gostou, né, Pedro? Isso, Sugira conteúdos e tal. Compartilha esse vídeo com quem você acha que gosta, dá aquela hypada pra gente chegar a mais pessoas. E se inscreve no canal, na comunidade. E se tiver alguma dúvida que a gente pode ajudar, é só acessar o nosso WhatsApp, que o nosso time vai te atender imediatamente. Beleza? Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço.